Oi, boa noite. Tudo bem? Vamos lá para a nossa conversa de Sem Tabus? Hoje nós vamos falar sobre erotismo, pornografia, masturbação, algumas perguntas que foram formuladas por você aí de casa. Você que tinha interesse nestes assuntos, é claro. Você que tem interesse em outros assuntos, fica com a gente assim também. Em todo o tempo nós vamos esclarecer dúvidas, mas especialmente dando ênfase àquilo que realmente importa saber. Por exemplo, aos cristãos, que é para quem nos dirigimos especialmente quando estamos falando da vida a partir da cosmovisão bíblica. Da visão bíblica que nós temos a respeito de temas como a sexualidade. O tempo inteiro o nosso desejo é que você compreenda que há algo mais bonito, mais pleno, mais necessário de ser buscado e construído do que você imagina. Hoje, a coisa mais comum que existe é nós acreditarmos que ter uma vida sexual ativa e satisfatória tem a ver com experimentar de tudo, de qualquer maneira. E o que mais parece desafiador é ter essa busca continuamente e conseguir a tal satisfação. É uma busca que nunca é alcançada. Sabe quem diz isso? São justamente as pessoas que experimentam pornografia, o vício da masturbação. E é claro que nós sabemos que nem toda pessoa que experimentou a masturbação, que se masturbou, tornou-se um viciado. É óbvio, não somos ignorantes para pensarmos algo assim. Mas nós estamos pensando nas pessoas que estão adoecidas com isto. E deixando claro que, compreendendo que nesse universo e suas particularidades, o nosso interesse é que hajam limites sendo orientados e indicados sem a opressão, sem o estrangulamento do ser humano, usando as amarras da religião, do pecado, vai para o inferno e etc. Pecado existe, juízo final, nós acreditamos, mas nós estamos tratando de pessoa a pessoa, trazendo na linha da compreensão e do respeito e convidando, e é um convite que é para mim pessoalmente, é para você e para todos nós, é para todos nós indistintamente, traçando esse caminho de redescobrimento, de aprimoramento, de dar uma volta e recomeçar um caminho novo em busca de uma paz, de uma satisfação pessoal plena, e deixarmos de correr atrás do vento. É correr atrás do vento. É querer ser feliz e buscar a tal felicidade onde ela não existe. No vício, não existe a tal felicidade. Você sabe disso. E quem é viciado sabe melhor que qualquer outra pessoa. Melhor que eu e qualquer outra pessoa que não é viciado, especialmente nessa área da sexualidade. E então, sendo de iguais para iguais, vamos conversar no programa de hoje, respondendo perguntas que vocês mandaram para nós, nos ajudaram também a pensar sobre o aprofundamento delas. E então, fique muito à vontade aqui com a gente. Por falar nisso, a nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt. Deixa ali o que você quiser, seu comentário. Fala com a gente, escreve pra gente, é sempre muito bem-vindo, muito gostoso ter você aqui com todo o respeito. A gente interage, discorda, tá tudo certo. Dentro dos limites do respeito, da educação, tá tudo certo. Nem precisa pedir desculpas, é assim que funciona. A gente fala daqui, você responde daí e vice-versa também funciona, ainda que virtualmente. Vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Ele é pastor, ele é conselheiro aqui da Escola Bíblica. Ele está com a gente há muito tempo na Novo Tempo, nos ajudando. Apresentou o programa Lugar de Paz durante muito tempo, ainda volta a apresentar de vez em quando. E ele vem aqui hoje no Sem Tabus pela primeira vez com a gente, o pastor Frederico Branco. Vem cá, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Obrigada, pastor. Fique à vontade. O convidado de hoje é Frederico Melo Domingues Branco. Ele é pastor e conselheiro bíblico na Novo Tempo, no departamento da Escola Bíblica. Nascido em São José dos Campos, no estado de São Paulo, atua hoje na cidade de Jacareí. Para um contato profissional, seu e-mail é frederico.branco@novotempo.com.
Pastor Frederico, chegou a sua vez no Sem Tabus de nos ajudar a pensar aqui a respeito de respostas para perguntas feitas por quem nos acompanha, nos assiste e confia no nosso trabalho. E vamos lá, tem algumas perguntas meio bombas hoje, mas obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Pastor Frederico, romances eróticos e pornografia são aceitáveis em algum nível de um relacionamento sexual entre cristãos? Por quê? Há pessoas que consideram só uma pimentinha, um filme, uma cena, alguma coisa, só uma facetinha, não chega a ser assim. O uso da pornografia é só pimenta. Nós vamos dando nomes àquilo que a gente não quer chamar de realidade, não é? Existe lugar? Olha, em primeiro lugar, parabéns pela proposta do programa. Obrigada. É muito esclarecedor, é muito instrutivo. Eu acredito que muitas pessoas podem ter as suas ideias esclarecidas com o programa. Parabéns. Obrigada. De fato, a pergunta se romances eróticos ou pornografia são permitidos em algum nível, Isso. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus na criação ao ter criado o ser humano. Qual o propósito do ser humano ter sido criado como um ser sexual? Eu gostaria de explicar isso. A perspectiva bíblica em relação à sexualidade é positiva. Então, quando Deus criou o ser humano, isto está lá em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher Deus os fez, para uma união, para que pudessem desfrutar sexualmente de uma união vitalícia, exclusiva, permanente. E falando a respeito, então, aqui de romances eróticos, é importante nós definirmos alguns termos, né? Porque o romance, ele é permitido. A palavra erótico vem da palavra grega eros, que é uma palavra usada para definir amor, mas é uma palavra assim um pouquinho pobre no sentido de definir o amor em sua plenitude. Existem outras palavras em grego para definir amor, né? Mas esse amor romântico, esse amor erótico, ele não é errado. Ele, porém, não deve se limitar ao aspecto físico. Então, existe uma dimensão do ser humano, o ser humano foi criado à imagem de Deus no aspecto físico, mental, espiritual. E uma coisa muito interessante, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e deixará o pai a sua... Deixará o homem. E deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. A Bíblia fala de uma união permanente, vitalícia, de um compromisso de exclusividade. E quando isso não é desfrutado dessa maneira, a experiência ela é muito, muito destituída do propósito de Deus para a sexualidade humana. Então, na avaliação de Deus, quando Ele concluiu a criação, Ele disse assim, é tudo muito bom. Tinha apenas um aspecto negativo, não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma auxiliadora. A expressão em hebraico ali, ela é muito interessante, alguém que corresponda, alguém que seja comparável a ele. No Lar Adventista tem um comentário que diz assim que para Adão, Eva era o seu segundo eu. Então o ser humano foi criado num contexto de complementaridade, ou seja, nessa unidade que é formada através do ato sexual e também de um compromisso vitalício de permanência e exclusividade, isso supre a experiência do ser humano no aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Não há apenas uma união física, é uma união espiritual também. Então, falando a respeito de romances eróticos, a parte da atração física, do visual, pode ter um papel importante, inicial, mas o amor verdadeiro, genuíno, não se restringe ao aspecto físico, não se restringe à afeição física, né? Ela tem um aspecto, uma dimensão espiritual também do amor, que é o amor definido pela palavra ágape, para se referir ao amor divino, aquele amor altruísta, né? Então, o romance erótico num casamento, ele tem o seu espaço, mas que não se restrinja a isso. Deve ter esse aspecto espiritual, deve ter esse aspecto do amor divino para formar essa união, esse compromisso de conviver com a pessoa por toda a vida. Agora, falando de pornografia,
A pornografia parece ser uma atitude, parece não, é uma atitude que reforça um aspecto egoísta, que reforça mais o aspecto do instinto, da natureza humana, da paixão. Então, é uma experiência muito pobre, é uma experiência destituída do propósito divino para o ser humano em relação à sexualidade. Então, de forma alguma, não existe nenhum espaço para a pornografia em nenhum nível na experiência cristã. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping your daughter que los healthy. cuiden mucho And thank y you for también keeping que us safe. toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia Bueno, bien salamat. especialmente Na binasbasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre. at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. O que me parece é que nós perdemos muito quando nós não consideramos de onde nós viemos, de por que nós fomos criados, a quem nós pertencemos. Porque ao te ouvir falar, você diz assim, é destituído do propósito de Deus, é destituído do propósito para o qual foi criado. Opa, então, se eu volto para pensar por que fui criada, por quem foi criada, eu vou entender ainda mais plenamente as tuas palavras. Perfeito. Esse conceito. Perfeito. É isso mesmo, porque quando nós temos a concepção correta de onde nós viemos e por que vivemos, nós vamos buscar viver para a glória de Deus. É o que diz lá em 1 Coríntios, né, que nós devemos em tudo viver para a glória de Deus. Então, é nosso compromisso como seres humanos buscar conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa existência e também o propósito de Deus em relação à nossa sexualidade. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, procure informações, procure respostas, mas respostas que estejam embasadas na palavra, na verdade, né? E não respostas que estejam baseadas naquilo que lhe agrada. Porque é muito fácil você ouvir aquilo que você quer. Exato. Difícil é, de repente, você ter que se deparar com um conceito diferente do qual você espera, porque às vezes a gente tem que confrontar alguns conceitos ou algumas ideias preconcebidas
que não refletem o ideal de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela faz isso com a gente. Ela confronta o nosso estilo de vida, ela confronta os nossos pensamentos, ela confronta as nossas atitudes e nos leva a uma reflexão profunda, e Deus espera de nós uma resposta positiva, porque Ele nos revelou a sua palavra para que sejamos plenos, para que sejamos felizes e completos. Sem, contudo, jamais considerar que, ao dizer que Deus tem um propósito, que Deus nos criou para um fim positivo, que não é só uma questão de ser crente e adorar a Deus, naquele sentido que nós comumente entendemos. Tem adoração também no ato conjugal, tem amor nessa relação, está homem e mulher entendendo qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus, isso também é adoração. Com isso, eu já emendo a próxima pergunta, que é a seguinte: Deus permite que os casais sejam criativos no sexo ou é melhor não arriscar muita coisa? Olha o medo aí, né? Será que se eu tender para cá, para colar, raio do céu, pá, e o casal fica como se é um casal cristão? Como é experimentar a alegria de uma vida sexual sendo bons cristãos? É bom reforçar novamente que a perspectiva bíblica, a perspectiva cristã, baseada na palavra de Deus em relação à sexualidade, é que ela foi criada por Deus, ou seja, ela é boa. É claro que o pecado desconfigurou, ele de alguma maneira deturpou o significado, o propósito. Vivemos num mundo onde a pressão, onde os valores estão assim tão volúveis, né? Voláteis, né? Valores assim transitórios. Chamam de líquidos agora, né? As relações são líquidas, tudo em torno com o qual nós convivemos tem essa característica da liquidez. Passa, vai-se, tudo bem, relativo, e isso complica o nosso entendimento, inclusive, e a nossa experiência cristã. Exatamente. Então, partindo desse pressuposto que a sexualidade dada por Deus é um presente, é um dom para ser usufruído no contexto do casamento, então qualquer expressão sexual ela é legítima somente no contexto do matrimônio, onde há um compromisso de exclusividade e de permanência vitalícia. Qualquer expressão sexual fora do contexto do matrimônio, ela não tem essa legitimidade. Então não existe sexo, por exemplo, desapegado, né? Porque, de fato, existe uma união que se dá pelo ato sexual que vai além do aspecto físico, vai para o aspecto espiritual também. Então, quando nós olhamos para o contexto da criação, Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E aquilo foi numa sexta-feira. E então Ele criou Eva a partir de uma costela de Adão. E então, a palavra de Deus nos diz que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Eu vejo nessa cena, Darleide, Deus entregando Eva para Adão. Assim como hoje a gente vê num casamento formal, num casamento cristão, em que a noiva tem o pai leva a noiva até o altar e entrega a noiva para o esposo. É um reflexo, de alguma maneira, daquele primeiro casamento instituído por Deus lá na criação. Agora imagine, a gente só pode supor, nós herdamos de um mundo não caído o sábado, um matrimônio, e que são coisas lindas, destituídas de qualquer coisa ruim, negativa. Então a perspectiva bíblica em relação a isso é que a sexualidade é boa. Então criatividade nesse aspecto talvez seja criar um ambiente adequado para isso, falar palavras positivas, de elogio, construir um relacionamento baseado no amor, na correspondência, na empatia, na atenção, naquelas pequeninas atenções. E você vai alimentando esse amor, porque o amor é como uma planta que precisa ser regada. Então a criatividade nesse aspecto ela é muito positiva. Agora tudo tem limites e nós precisamos entender quais são esses limites também. Temos mais perguntas para o pastor Frederico Branco, que está com a gente hoje aqui no Sem Tabus, respondendo as perguntas variadas, mas nós
acolhemos especialmente algumas que têm uma certa ligação entre si, como pornografia, masturbação, adultério, ainda vamos falar no programa de hoje. E a questão de agora é a seguinte, Pastor Frederico, o que há de errado, porém, em um casal assistir pornografia juntos? Os dois estão de acordo, os dois querem, eles não se sentem ofendidos. Então, o que haveria de errado nisto? Bom, voltamos a falar de um ponto em que a pornografia ela acaba impactando a vida da pessoa no aspecto psicológico, no aspecto emocional, e acaba se tornando uma atitude, uma prática que gera algum tipo de prazer, mas um prazer culposo, um vício, não é uma virtude. E vários princípios são violados quando alguém consome esse tipo de mídia, quando alguém para ver pornografia. Então, uma pessoa casada, ambos consentem em assistir pornografia. A Bíblia nos diz que nós somos transformados por meio daquilo que contemplamos. Então, imagine um casal contemplando imagens pornográficas, eles vão ser de alguma maneira ou outra moldados, influenciados por aquilo que estão contemplando. E quanta imoralidade, quanta corrupção. Então, a pornografia ela tem a tendência de coisificar as pessoas. As pessoas são tratadas como objetos para mera satisfação sexual. E o ser humano foi dotado de razão, de inteligência, para se desenvolver num relacionamento inteligente. O amor é muito mal definido pelo contexto de hoje em dia. Eu amo isso, eu amo aquilo outro. Eu amo isso porque isso me faz muito bem, me dá muito prazer, muita satisfação e etc. Porém, existe uma dimensão do amor, que o amor, se nós lermos lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não deseja o mal, o amor não se envaidece, o amor não se ufana, o amor não age inconvenientemente, o amor não oprime, o amor é um princípio, o amor está ligado com a razão, com uma escolha. Então, o grande desafio não é casar, mas é escolher a mesma pessoa por todos os dias do seu casamento a viver uma vida com ela de compromisso, de fidelidade, de amor e de exclusividade. Então, trazer pornografia para dentro de casa, você está, de alguma maneira, quebrando esse princípio de exclusividade. É verdade. Você, esposa, pertence unicamente ao seu marido e você, marido, pertence unicamente à sua esposa. Então, nós mencionamos aqui também a questão da impureza. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, Paulo ele diz assim, vou ler o verso 13, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E o verso 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A palavra usada aqui para imoralidade é porneia. E a palavra porneia ela tem um espectro muito amplo de significado. Envolve o conceito de desvio da conduta sexual que Deus planejou. Então, envolve adultério, envolve pensamentos impuros na área sexual, envolve a fornicação. Então, esse tipo de impureza ou imoralidade sexual, Deus está dizendo para nós cristãos e para a humanidade que nós devemos fugir destas coisas. Então, trazer pornografia para dentro de casa é você estar trazendo imoralidade sexual para dentro de casa. Então, as referências, de comparações, isso vai trazer ruína, desgaste para o relacionamento. E a Bíblia diz assim, feliz, honrado é o leito sem mácula. É aquele leito onde há pureza, é aquele leito onde há amor, onde há correspondência, onde há fidelidade. Uma palavra correta de se traduzir amor no Antigo Testamento é fidelidade, lealdade. E trazer pornografia para dentro de casa é deslealdade com um voto matrimonial de exclusividade. Perfeito. É um raciocínio assim que, na maioria das vezes, nós não fazemos, nós não desenvolvemos.
que aquilo é uma espécie de deslealdade, eu fujo da exclusividade de um para o outro. E uma outra questão é que nós, por vezes, nós escapulimos, como dizemos, nós saímos pela tangente quando nós desculpamos e dizemos assim, não, isso não é um filme de pornografia, é um filme erótico, é um filme adulto, mas sem querer dizer que... E se bem que nós estamos o tempo inteiro rodeados de estímulos que estão nos conduzindo para acharmos tudo isso muito normal. E quantas vezes palestrantes em encontros de casais por aí afora, ou enfim, o conteúdo que se encontra de um terapeuta, de um outro aqui e acolá, dizendo não, usa só para dar uma esquentadinha, uma apimentadinha aí, só para vocês sentirem. Mulheres com dificuldade de orgasmo buscam uma ajuda e é indicado para ela assistir esse tipo de conteúdo, sem imaginar que esta pobre coitada não vai chegar nunca àquela realidade, porque ela não existe, ela é ficção absoluta, ainda vai provocar nela angústia, uma tentativa frustrada, e isso também da mesma forma o homem, e como nós somos muito debilitados, por vezes desconhecemos nossas próprias limitações, caímos num vício, num abismo como nós ficaremos. Então, escolher aquilo que Deus escolheu antecipadamente para nós, por saber o que é melhor, vai ser sempre o melhor. Então, você que tem uma luta nessa área, considere fazer reflexões mais profundas a respeito do resgate que Deus quer fazer na tua vida. Porque é bom sempre lembrar do resgate que o Senhor quer fazer, pode fazer e faz, para quem já mergulhou num universo como este, por exemplo. Não tenha dúvida. E Deus é um Deus de recomeços. Exato. Pelo poder dele, a Bíblia diz assim, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Né? Para os próprios coríntios que haviam tido experiências, a cidade era uma cidade que havia muita imoralidade sexual. Então Paulo ele adverte contra a imoralidade e ele diz assim, alguns de vós fostes dessa maneira, mas vos lavastes, ou seja, eles foram transformados, foram libertos desse vício. Hoje nós vivemos num tempo muito erotizado de fato. Onde existe uma disseminação do conceito de que não existem restrições morais para a expressão sexual. Né? Porém, nós, como você introduziu o programa de hoje, nós temos uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã e fundamentamos os nossos conceitos na palavra de Deus. E a experiência de uma união sexual entre um marido e uma mulher, onde há uma correspondência de afeto, de carinho, de amor, de sentimentos. É um ambiente adequado para você dividir sentimentos profundos do seu ser. Então, é possível se conhecer mais numa experiência de casamento do que se você nunca tivesse se casado, por exemplo. E algumas coisas a respeito da sua personalidade vêm à tona na experiência do casamento. E é importante a gente lembrar que nós precisamos aprender a lidar com algumas frustrações e controlar essas frustrações. E é um ambiente perfeitamente adequado para a gente compartilhar com o cônjuge essas frustrações, as expectativas, os anseios e dividir, dialogar, conversar, buscar respostas na palavra de Deus, ser orientado pela palavra de Deus. E o cristão sincero, ele vai buscar ter uma vida centrada na vontade de Deus e não na sua própria vontade. Então, eu me lembro muito bem a respeito aqui do pecado de Eva, por exemplo, né? Muitos dizem que o pecado dela é ali comer do fruto proibido, foi a questão do ato sexual. Não, nada disso. Não havia nada de errado com a sexualidade humana naquele mundo antes do pecado, né? Deus colocou limite. Para tudo Deus colocou limites, inclusive na questão da sexualidade. O pecado de Eva foi desconfiar da palavra de Deus. O pecado de Eva foi colocar a sua própria vontade acima da vontade de Deus. Então, diante da nossa realidade, das nossas expectativas, é possível que surjam muitas frustrações. E nem sempre a sua vontade é aquilo que corresponde com a vontade divina. Então é importante buscar em Deus, buscar no diálogo com o cônjuge, o entendimento daquilo que Deus requer de você para essa experiência, para que essa experiência seja plena, seja uma experiência gratificante, satisfatória, enriquecedora. Ellen White tem um pensamento que ela diz assim que a relação sexual, quando praticada no contexto do casamento,
ela dignifica, ela exalta o homem, ela faz o ser humano crescer no aspecto físico, mental e espiritual. É muito bonito, é muito forte esse pensamento e corresponde com o pensamento bíblico. Graças a Deus. Mais perguntinhas? Claro, sim. Para dar continuidade, ser gancho para a continuidade do seu raciocínio, da sua explanação. Olha só o que alguém pensa, dizendo assim: acho que a religião poda a nossa liberdade e tira a alegria de curtir a vida. Tem muitas regras e a maioria delas são regras muito antigas que não valem mais para hoje. Os tempos mudaram, sexo, casamento, heterossexualidade, por exemplo. Isso é cultura e é de cada pessoa. Não tem que religião se intrometer usando a Bíblia para culpar as pessoas. Então, essa é uma questão que envolve cosmovisão. É a maneira como você enxerga a questão da origem das coisas. Nós temos uma cosmovisão bíblica de um Deus criador, de um Deus que projetou a humanidade, que criou a sexualidade e que, na avaliação dele, a sexualidade era muito boa. Tudo que ele criou era muito bom, perfeito, com um propósito muito específico. Para quem tem uma cosmovisão diferente, naturalista ou evolucionista, exclui Deus dessa história. Agora, partilhando dessa cosmovisão bíblica, o casamento é uma bênção. Ele visa proteger o gênero humano. O pensamento bíblico, é claro que a sexualidade ela não foi dada apenas para a procriação, também para a procriação. O texto bíblico está aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus disse assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Agora, a questão da sexualidade ela foi dada também para prover ao ser humano uma satisfação no aspecto emocional, psicológico, espiritual. Por isso que aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui a Bíblia diz a respeito de duas pessoas se tornarem uma só carne. E mais adiante, Deus ele disse assim, lá nos 10 mandamentos: não adulterarás. A visão de Deus para o matrimônio é que ele é indissolúvel. A visão de Deus visa proteger a humanidade, a integridade do ser humano. Então, se nós vivemos a partir de um conceito naturalista, onde não existem regras, leis ou princípios morais, como que eu posso dizer assim, de onde surgiram esses princípios morais? Por que é errado matar? Por que é errado adulterar? Por que é errado mentir? De onde veio esses conceitos? De onde vieram esses pensamentos? De onde? Então, de um ponto de vista bíblico, existe um Deus criador. E esse Deus criador estabeleceu leis, valores, princípios morais que são eternos. A sua lei está fundamentada num princípio eterno que se chama amor. E o amor não quer o mal a ninguém. Agora, imagine, sexo desapegado. Né? Eu posso ler o texto bíblico? Por favor. Olha só, esse texto está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6. Né? Paulo, ele, sabendo que os cristãos ali na cidade de Corinto viviam ali numa realidade de um lugar onde havia muita imoralidade, existiam ali cultos oferecidos à deusa ali no templo, onde envolvia muita licenciosidade, muitas orgias. E Paulo, nesse contexto, sabendo desses problemas, ele escreveu uma carta pastoral para a igreja, porque existiam pessoas cristãs que pendiam para um extremo, dizendo assim: não, o sexo é mau, né? O sexo é negativo, o sexo é corrupto. E, por outro lado, existiam outros que pendiam para o outro lado. Não, tudo pode. Né? E Paulo, ele diz assim, olha, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, no conceito bíblico, não existe sexo desapegado. Existe ali na união sexual algo mais profundo. E quando não existe esse compromisso
de exclusividade, de permanência vitalícia, vai existir um vácuo na existência do ser humano, na sua experiência de existir, e esse vácuo não pode ser preenchido por outra coisa. Então, o matrimônio é uma bênção de Deus. Deus ele não faz nenhum apelo assim, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai engravidar antes da hora. Ou se você fizer isso, você vai ficar doente. Deus não faz esse tipo de jogo, Ele simplesmente diz, não adulterarás. Eu sei o que é melhor para você. Ele simplesmente estabelece o princípio e o mandamento. Portanto, longe de ficar podando, tolhendo, a vontade dEle é que nós sejamos felizes e plenos. E nós estamos aqui no Sem Tabus. Hoje eu espero que você esteja absorvendo, acolhendo palavras de vida. Sim. E as perguntas, como a pergunta que eu fiz antes e foi a última respondida no bloco anterior, representa muita gente que acha que ser religioso, ser cristão e religioso no aspecto positivo, né? De ter uma fé declarada, uma religião declarada, mas mais que isso, de ser uma pessoa que crê na Bíblia, na palavra de Deus. E mesmo entre estas pessoas que creem na Bíblia, por vezes fica muito difícil lidar com a vida prática. Uma coisa é crer racionalmente, pensar que Deus existe, como Ele existe, a influência que Ele tem na minha vida, que eu amo, que Ele me ama, o amor de Deus, Jesus, e que a palavra é dEle. Mas outra coisa é a vida prática, né? Nós arrastamos uma natureza difícil. Como é importante saber o estrago que o pecado fez desde os nossos primeiros pais, como a nossa natureza hoje é mais debilitada do que nunca, provavelmente. Estamos muito fraquinhos, quase que vencidos por ideologias malignas, por ideias malignas e ideais completamente fora da vontade de Deus para mim e para você, que somos cristãos. Mas a vontade dele é para todos, que todos sejam felizes, claro. Mas nesse sentido de sermos também coparticipantes desse agir de Deus, de nós resistirmos, de fugirmos do mal, de resistirmos a Ele, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, também na nossa parte, no que corresponde a nós, compete cuidar de quem nós somos integralmente. Cuidar da nossa saúde física, é também cuidar da nossa saúde mental, é também cuidar da nossa saúde espiritual. Não queira ser um ser compartimentado, dividido. Não, aqui é meu dia de ir na igreja e cultuar, mas aqui é meu dia de devassidão à mesa. Eu como e bebo e nem Deus tem a ver com isso. Não, temos que ser racionais. Então, olha, tenho em mãos a revista Fique Leve, é o nosso incentivo para que você cuide de si mesmo, faça a sua parte nessa realidade que também é espiritual, cuidar, por exemplo, da alimentação. Cuidar da alimentação, nós vamos trabalhar esse tema com você. Vamos pensando em como nos alimentar e vamos nos voltando sempre para a vontade do Criador. E aí, a cada capítulo, uma lição, um aprendizado e espero que uma prática para a sua vida. Tendo esse material em mão, que nós consideramos ser um curso, como que você vai fazer para tê-lo em mãos? Você pode ligar para nós, vai ligar para nós, 0 operadora 12 21 27 31 21 e também pode acessar o nosso site novotempo.com/semtabus.nt. Com estas possibilidades, você pode, usando uma delas, entrar em contato com a gente e pedir a sua revista. Não vai pagar, não precisa responder nenhuma pergunta para poder ganhar, ter o direito a receber uma revista, não precisa se comprometer com religião, com ser adventista, não ser adventista, é só para você ter mais uma ferramenta feita especialmente, não foi uma coisa pega assim aleatoriamente, foi feita com carinho, pensando, quem vai receber essa revista? Vai entender? Vai ser conduzido a pôr em prática isso? Vai entender nisto o amor de Deus por ela? Então faz isso. Pede a sua revista Fique Leve, por telefone e horário comercial ou na internet, no site que eu te disse. E ainda tem isso aqui, um certificado
Vai ser certificado de que você concluiu esse curso e ainda pode ganhar um DVD da gravadora, um CD da gravadora Novo Tempo, como esse aqui, Grupos, Trios e Quartetos da Escola Bíblica, vai chegar para você de presente, tá? Vamos continuar aqui a nossa conversa com o pastor Frederico Branco. Nós estamos respondendo algumas questões. Antes, foi uma pergunta muito interessante. Eu achei que foi assim, aqui dá gancho para nós falarmos muito, quebrarmos alguns tabus. Que eu não sei se você sabe, pastor, mas a proposta aqui desse Sem Tabus é quebrar tabus dentro de casa, é entre os cristãos. São nossos tabus de que sexo é feio, que Deus condena qualquer atividade sexual mais engraçadinha, mais gostosinha entre o marido, porque na santidade nós estamos buscando e Deus tal. Aí nós desmistificamos isso, desmistificamos que a sexualidade ou o sexo não tem a ver com Deus. Aí vem um pastor aqui e abre a palavra e nos diz o que o Senhor está nos dizendo hoje, de como Deus está neste plano perfeito para nós. Nós é que desviamos do caminho e da rota. Mas ali naquela pergunta, a preocupação e também há uma queixa de que a religião tira o prazer da vida, o prazer da vida. E aí olham para a gente e dizem assim, mas são os ignorantes. Acreditam num Deus, que eles que inventaram. É que não dá para provar que Deus existe, né, pastor? Mas longe, esse pensamento de fato não corresponde com o pensamento bíblico de uma religião autêntica, porque Deus é amor e o amor não oprime. Agora, Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha e ser experimentado em laboratório. Nenhum pastor, nenhum teólogo pode provar a existência de Deus. Porém, nenhum ateu ou cientista naturalista ou evolucionista também pode provar a não existência de Deus. Então surge o pensamento e a ideia, o questionamento de uma perspectiva naturalista, evolucionista, de onde surgiram os valores morais que constituem a sociedade do ser humano. Por exemplo, quem definiu, por exemplo, que matar é errado, adulterar é errado? Então, sob a perspectiva bíblica, as regras, os limites, eles visam proteger a humanidade, proteger a felicidade e a integridade do ser humano. Então, longe da religião querer podar alguma coisa, pelo contrário, na religião autêntica, baseada na Bíblia, com entendimento, com esclarecimento, ela proporciona verdadeira liberdade, porque o vício escraviza. Uma pessoa que não vive com restrições, não vive uma vida equilibrada. A própria natureza, o próprio corpo procura a homeostase, que é o equilíbrio. Quando o ser humano ele não vive de forma equilibrada, ele vai sofrer, de alguma maneira, a consequência disso. Não porque Deus diz assim, se você fizer isso, você vai sofrer isso, aquilo, outro. Não, é porque é uma lei natural. Se eu soltar a minha Bíblia aqui, a força da gravidade que será exercida sobre ela, a Bíblia vai cair, porque há uma força da gravidade puxando ela para baixo. Então, a violação de qualquer regra, de qualquer princípio, de qualquer lei natural, vai gerar consequências. Então, eu olho para Deus como um Deus de amor. E como um Deus de amor, Ele não força, Ele não obriga, porque o amor não oprime. Em um ambiente onde há opressão, o amor não pode se desenvolver. E trazendo isso para dentro do contexto do relacionamento, olha que coisa linda, Darleide. Como que duas pessoas podem se tornar uma só. Parece que isso reflete de uma maneira muito, muito profunda a unidade que a Trindade experimenta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma unidade. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, o homem e a mulher, nenhum é mais importante do que o outro. Eles são correspondentes, devem ser tratados como iguais. Então, a visão bíblica, ela ressalta a dignidade do ser humano, homem, mulher, vivendo uma unidade que torna a experiência plena, satisfatória. É claro que no mundo de pecado, no mundo caído como o nosso, existem muitas limitações, mas devemos buscar em Deus compreender o propósito dele para a nossa existência. E longe de pensar assim, a religião fica querendo podar ou querendo limitar. Não, pense assim, Deus quer o bem de você. As regras, as limitações,
visam proteger a sua integridade, a sua felicidade e a felicidade do seu cônjuge. E da sua família, né? Exatamente. Claro que nós estamos reforçando, e eu vi ênfase na sua fala, a religião autêntica, bíblica, uma religião, porque sim, sabemos historicamente que a religião pode ser usada indevidamente para oprimir, para criar situação favorável a um grupo, a outro, mas a religião pautada na Bíblia, com equilíbrio, conhecimento do todo, buscando de verdade, humildemente, reconhecer ali qual é a direção de Deus, esta religião, então, está me conduzindo para ser uma pessoa melhor e não para ser uma pessoa pior. Se essa religião não me torna melhor, e não é melhor que os outros, é melhor que eu mesma um dia após o outro e me tornando mais parecida com Cristo Jesus. Porque se essa religião me leva a ser melhor que o outro, para eu dizer que sou melhor e mais santo que o outro, então já há um indicativo de que esta religião foge da religião do Cristo, que não veio dizer eu sou melhor que vocês, ele veio convidar, venham ao Pai, vamos juntos e eu passarei por um caminho estreito, passem comigo também, mas depois disso, e nisto, já no processo, tem muitas vitórias, venham, eu quero vida nova para você. Então, nesse sentido, não perca de vista, estamos falando da boa religião que é extraída da palavra de Deus e centrada nesta palavra e no amor de Deus sempre. Pastor, vamos a mais uma questão? Agora eu estava pensando nos solteiros. É uma das perguntas assim que nós falamos bastante sobre o contexto da conjugalidade, o conceito de sexualidade. Vamos agora pensar nisso tudo voltado para os solteiros. Pastor, diz uma moça, está muito difícil namorar certo na igreja. Veja que ela disse namorar certo. Os rapazes já querem sexo. Amiga, tem umas meninas que também. Meninas e meninos andam se perdendo no meio dessa história do que é curtir a vida, experimentar a vida. E aí ela diz assim, no caso dela, né, por ser uma moça, ela diz, os rapazes já querem sexo. Será que eu é que não dei sorte ainda? Ou os rapazes cristãos não estão tão cristãos assim? Me dê um conselho sobre isso, pastor. Não só um namoro, mas já são 3 namoros que eu tive que terminar para ter sossego e não pecar, não cair na tentação. Eu quero casar virgem, mas até outras amigas acham que isso vai ser muito difícil. Só que desse jeito eu vou ficar para titia mesmo, vou ficar encalhada. Tem meninas que se entregaram e hoje estão até casadas e felizes. Está pintando ali uma queixa, dizer assim, estou sendo fiel e olha o que me aparece. O meu pensamento é que ela não deve ceder a esse pensamento. Bom. Né? E nem a essa pressão. O fato de muitas pessoas praticarem isso, ou seja, de praticarem o sexo antes do casamento, não significa que esse seja o melhor caminho. Pelo contrário, na intimidade da pessoa você não sabe o vácuo que pode existir dentro do coração dela, por não ter uma relação satisfatória, não apenas no aspecto físico, mas na dimensão espiritual, emocional, que envolve a sexualidade humana. Então, às vezes a gente olha só para a casca, né? A gente olha para a grama do vizinho, vê, né, um carro bonito, uma grama verdinha, um casamento perfeito, e aí a gente começa a projetar a nossa vida para alcançar aquele ideal que a gente criou na nossa mente. Esqueça tudo isso, a sua vida é sua, quem toma as decisões na sua vida é você, e você deve pautar as suas decisões pela palavra de Deus. Então, não incorra no mesmo erro que Eva, confie na palavra de Deus, Deus sabe o que é melhor. Não queira colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Esse é o pensamento bíblico. Diante de tantas pressões, de repente, pressão física, o medo de ficar sozinha e tantos outros receios. Como eu mencionei anteriormente, não existe sexo desapegado. É uma pessoa que quer ter intimidade sexual com uma moça sem compromisso, é para você ficar realmente muito reticente, né? Porque sexo sem compromisso não vai ser uma experiência satisfatória, pelo contrário, vai gerar muita frustração, muita infelicidade e muitos transtornos. Eu poderia dizer mais também, Darleide. A gente fala muito a respeito de, você mencionou aqui, não tem como a gente
dividir o ser humano em partes, né? O ser humano é um todo indivisível, né? O ser humano, ele tem um aspecto sexual que é indivisível do aspecto espiritual dele, do aspecto físico, e Deus sabe o que é melhor, então vale a pena esperar. E eu poderia também dizer que há uma distinção entre paixão e amor. A paixão, eu estou falando aqui de paixão concupiscente, né? Aquela paixão vil, aquela paixão baixa. A paixão, ela é forte, ela está mais baseada em aspectos físicos ou aspectos do prazer, ela é momentânea. Quando vem um momento de provação, de dificuldade, será que a permanência ela resiste às adversidades? Então ela tem que pensar a longo prazo, que tipo de relação eu quero construir para a minha vida? Uma relação baseada em uma paixão, que seja intensa, que seja forte, mas que não tenha resistência, ou eu quero me envolver numa relação que tenha compromisso? O que é uma relação que tem compromisso? Falando aqui a respeito da união sexual, a união sexual, ela provê essa união, ela se consolida com esse compromisso de permanência e uma permanência vitalícia e exclusiva, né? Então, que tipo de relação você quer construir? Uma relação fundamentada em algo que é passageiro, em algo que não vai lhe suprir as suas necessidades nos aspectos mais profundos da natureza humana, como o aspecto espiritual, o aspecto emocional e o aspecto físico também, porque o verdadeiro amor não se restringe ao aspecto físico. Ele procura suprir esses aspectos emocionais e por isso que o relacionamento do casamento, do matrimônio, é o ideal de Deus e é o único contexto lícito para a prática sexual. Mais um recado para você, para fixar bem o conceito de amor no seu coração. Entre os judeus, era permitido ao homem repudiar sua mulher pelas mais triviais ofensas, e a mulher se achava então em liberdade de casar outra vez. Este costume levava a grande infelicidade e pecado. No Sermão do Monte, Jesus declarou claramente que não podia haver dissolução do laço matrimonial, a não ser por infidelidade do voto conjugal. Qualquer, disse ele, que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Quando posteriormente os fariseus o interrogaram acerca da legalidade do divórcio, Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi ordenada na criação. No princípio, não foi assim. Ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Um homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Final de programa, mas muito obrigada. Foi muito válido ouvir cada palavra sua, foi muito instrutivo e especialmente por termos usado tantos conceitos bíblicos. Muito obrigada. É um prazer. Gostaria de deixar um recadinho. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor e amor desperta amor. O amor é um princípio, o amor é uma escolha, o amor é bondoso, o amor é gentil. E uma relação ela deve ser construída tendo como base esse princípio que é o amor de Deus. Obrigada. E obrigada a você também pela companhia, por ficar com a gente a essa hora. Tão bom saber que não estamos sós e que compartilhamos de ideias assim e que o nosso mundo, com as nossas experiências, pode melhorar a cada dia com a prática da nossa fé. Que Deus abençoe e até a semana que vem aqui no Sem Tabus.